Irmãos confessam assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips na Amazônia, segundo fontes da Polícia Federal. E você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro veta a decisão do Congresso que retomou o despacho gratuito de bagagem em voos. Banco Central dos Estados Unidos faz maior aumento de juros desde 1994. Ucrânia ignora ultimato russo por rendição em Severodonetsk. Festival Cristão de Vídeos é lançado no Brasil para incentivar a fé cristã. É o Polo Fest. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Fontes da Polícia Federal informaram hoje que os irmãos Ozenei da Costa de Oliveira e Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, confessaram o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Philips, desaparecidos na Amazônia desde o dia 5 de junho. Ozenei, conhecido como dos Santos, e Amarildo, o Pelado, foram levados pela Polícia Federal ao local das buscas no Vale do Javari para apontar a localização dos corpos. A família do repórter no Reino Unido disse que não foi informada sobre a confissão dos assassinos. Antes de desaparecerem, o indigenista e o jornalista partiram da comunidade São Rafael em uma viagem de 2 horas rumo à Atalaia do Norte. Ozenei da Costa de Oliveira foi preso temporariamente nesta terça-feira e Amarildo da Costa Oliveira no começo do mês. 9 pessoas já foram ouvidas pela polícia, entre elas a esposa de Amarildo, Josenete, que optou por não falar sobre a prisão do marido nem sobre o caso. Parte da perícia do material encontrado na área de buscas no Amazonas deve ficar pronta nesta quarta-feira. Foram localizados uma mochila, um notebook, camisas, bermudas, calças, chinelos e botas. As buscas reúnem o Exército, a Marinha, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e a Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro está avaliando o nome da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, à vice-candidatura no lugar de Braga Neto, depois de não conseguir empatar nas intenções de voto com o ex-presidente Lula em junho. Nas últimas pesquisas, Bolsonaro estagnou com 27% a 30% das intenções de voto e sua campanha ficou dividida sobre a melhor estratégia para tentar a reeleição. Diante desse cenário, assessores e aliados do presidente voltaram a defender a escolha de uma mulher para vice com o objetivo de tentar reduzir a rejeição do eleitorado feminino a seu nome. O nome indicado é da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, atual candidata ao Senado. Porém, o risco de perder a reeleição fez o presidente refletir sobre o melhor nome para formar sua chapa na disputa presidencial, até então indicando Braga Neto ao posto. Recentemente, a primeira-dama Michele Bolsonaro decidiu não participar das inserções comerciais do partido a fim de reduzir a rejeição ao marido pelo público feminino. A Câmara aprovou hoje o projeto de teto do ICMS de 17% sobre os combustíveis e o texto vai seguir para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. A votação do projeto de lei, que foi aprovado por 307 votos a favor e 1 contra, estabelece o tributo aos estados para serviços essenciais como energia, transportes coletivos, gás natural veicular e comunicações. Essa é a terceira vez que a Câmara votou a medida. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória com mudanças no setor aéreo, mas o trecho que proibia a cobrança por bagagem foi vetado. Bolsonaro vetou a regra aprovada pelo Congresso que permitia o despacho gratuito de bagagens em voos comerciais que operam no Brasil. A informação foi divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência e foi publicada no Diário Oficial da União. O governo já havia indicado ser contra a retomada da gratuidade. A Secretaria-Geral da Presidência justificou que a volta do despacho gratuito de bagagens
aumentaria os custos dos serviços aéreos e o risco regulatório, o que reduziria a atratividade do mercado brasileiro a potenciais novos competidores e contribuiria para a elevação dos preços das passagens aéreas. A retomada do despacho gratuito foi incluída por deputados em uma medida provisória que alterava outras regras de funcionamento do setor aéreo. O texto original editado por Bolsonaro não previa essa alteração. Se fosse sancionada, a nova regra alteraria o Código de Defesa do Consumidor. Atualmente, bagagens de mais de 23 quilos em voos nacionais e 32 quilos nos voos internacionais são cobradas à parte com um valor adicional ao da passagem. Cada empresa estabelece o critério de cobrança e as dimensões das malas. São Paulo confirmou o terceiro caso de varíola do macaco no estado. O país já contabilizou 5 casos da doença. O estado de São Paulo registrou o terceiro caso de varíola do macaco. O paciente de 31 anos é da capital e está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas com um bom estado de saúde. Segundo as autoridades sanitárias, o caso é considerado importado por apresentar histórico de viagem para países da Europa. A análise foi realizada pelo Instituto Adolfo Lutz, também de São Paulo. As equipes de vigilância epidemiológica do município, em parceria com o estado, monitoram o caso e as pessoas que tiveram contato com o paciente. O Rio de Janeiro também confirmou o primeiro caso da varíola do macaco na capital fluminense. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente é um homem de 38 anos, que mora em Londres e chegou ao Brasil no último dia 11. Ele procurou atendimento médico no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas no dia 12. O Rio Grande do Sul também registrou um caso da doença no dia 12. Os sintomas iniciais da varíola do macaco costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço. Após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve erupções na pele, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo. E hoje é véspera de feriado prolongado de Corpus Christi. Muita gente já está na estrada para aproveitar os 4 dias de folga nas cidades do interior e litoral paulista, além de outros estados. Vamos ver agora como é que está a movimentação para a saída da capital ao vivo com a repórter Maria Clara Leite. Boa noite, Clara. Olá, Maria Alice, boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente nessa noite. Sim, feriadão prolongado, 4 dias aí para quem tem esse descanso e muita gente com certeza já colocou o pé na estrada e a gente já tem um trânsito bastante carregado aqui na Marginal Tietê. Nós falamos ao vivo aqui da Ponte das Bandeiras, bem em cima da Marginal Tietê, e aí a gente tem ali o sentido Castelo Branco, que leva aí as cidades do interior oeste de São Paulo e também a estados do sul do nosso país. E por lá, o trânsito é um pouquinho menos carregado, viu? Segundo a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, há 4 quilômetros de lentidão só na pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Castelo. Já do outro lado, no sentido Ayrton Senna, que leva aí as cidades do litoral norte paulista, também a Campos do Jordão, Rio de Janeiro, né? Ali no sentido Ayrton Senna, são 10 quilômetros de filas só na pista expressa, segundo a CT. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, inclusive, mostrar como é que está a lentidão ali na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco. Aliás, no sentido Ayrton Senna, enquanto eu passo aqui algumas informações da Ecopistas, que administra inclusive as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, que são mais de 1.200.000 veículos que devem utilizar essas rodovias durante o feriado, segundo a concessionária. E o fluxo mais intenso está previsto aí para ocorrer até às 19 horas de hoje e também ao longo de toda a manhã desta quinta-feira. Já a CCR Bioeste, que é a concessionária responsável pelas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, prevê a circulação de 638.000 veículos nesse sistema, isso até domingo, com fluxo maior até 21 horas e amanhã, das 7 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Portanto, é recomendável aí que o motorista viaje, de preferência, ao longo dessa madrugada possível, ou
ou então amanhã já na parte da tarde, Maria Alice. E só para completar a informação, ao todo são 4 mil veículos, aliás, 4 milhões de veículos que devem circular por todas as rodovias do estado, isso segundo informações do governo e também das concessionárias. Eu volto com você, Maria Alice. É muita gente aí nas estradas. Muito obrigada, Maria Clara, pelas informações e uma boa viagem aí para quem está na estrada. E você vai ver ainda nesta edição, Banco Central dos Estados Unidos faz maior aumento de juros desde 1994. E ainda, Festival Cristão de Vídeos é lançado no Brasil para incentivar a fé cristã, é o Polo Fest. Os detalhes você confere em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Mais uma reviravolta no local de permanência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A Justiça do Rio determinou que o ex-governador Sérgio Cabral retorne à unidade prisional da Polícia Militar no Fonseca, em Niterói, de onde foi transferido em maio por supostas regalias que ele vinha recebendo na cadeia. Atualmente, ele está preso no Grupamento Especial Prisional do Corpo de Bombeiros, em São Cristóvão, na Zona Norte. O Corpo de Bombeiros ainda não foi notificado da decisão. Com ela, será a quarta troca de cadeia desde o último dia 3 de maio. Vamos de saúde? O laboratório da Fiocruz virou referência para o caso de varíola dos macacos. O laboratório de enterovírus do Instituto Oswaldo Cruz foi nomeado laboratório de referência do Ministério da Saúde para a varíola dos macacos. Desta forma, a unidade vai analisar amostras suspeitas de infecção pelo vírus provenientes do Rio de Janeiro e de todo o Nordeste. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos no município. Segundo a pasta, trata-se de um brasileiro de 38 anos, residente em Londres, que chegou ao Brasil em 11 de junho. De acordo com o Ministério da Saúde, é considerado caso suspeito ou provável o indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de febre, aumento dos gânglios e erupção cutânea. Agora, vamos às consequências do frio? Ele trouxe algo inusitado para o estado do Rio. Um grupo de canoagem contou com a companhia pouco usual na travessia em Niterói, na região metropolitana do Rio. Um pequeno pinguim de Magalhães foi visto na praia de Charitas, logo cedo por volta das 6 horas da manhã de ontem. O registro foi feito pelo atleta Rodrigo Rodrigues. Muito interessante. Mas isso me faz pensar que a temperatura da água não estava nada tão agradável. Maria Alice, eu fico por aqui. Até amanhã. Deve estar bem gelada mesmo, viu? Obrigada pelas informações, Anderson. Bem, vamos agora falar sobre a guerra no leste europeu. A Ucrânia ignorou um ultimato russo para entregar a cidade de Severodonetsk. Enquanto isso, ministros da defesa da OTAN se reuniam em Bruxelas para discutir o envio de mais armas pesadas para reabastecer os estoques cada vez menores de Kiev. Severodonetsk é o atual epicentro da guerra na Ucrânia. A Rússia emprega todo o seu poderio militar para tentar dominar a cidade e conquistar a região separatista do Donbass. Segundo a Ucrânia, cerca de 500 civis estão presos junto com soldados dentro de uma fábrica química, onde seus esforços resistem durante semanas ao bombardeio russo, a que reduziu grande parte de Severodonetsk às ruínas. A mídia estatal russa fala que o número de civis na fábrica passa de 1.000 e acusa os militares ucranianos de usar as pessoas como escudos humanos. O governo da Rússia anunciou que um corredor humanitário foi aberto hoje para a retirada dos civis e pediu que os militares se rendam. Mas a Ucrânia desconfia disso porque lembra do que aconteceu em Mariupol.
quando famílias foram atacadas depois de saírem da siderúrgica. A inteligência britânica informou que os combatentes da fábrica química podem sobreviver no subsolo e que as forças russas provavelmente permaneçam focadas neles. O presidente Volodymyr Zelensky reclama da demora dos aliados ocidentais. Diz que até agora só recebeu 10% do armamento prometido. Enquanto isso, os ministros da Defesa da OTAN se reuniram hoje para discutir esse assunto. O grupo prometeu continuar apoiando a Ucrânia. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, fez mais um aumento em suas taxas de juros. O presidente do banco, Jerome Powell, divulgou um aumento de 0,75 ponto percentual. Essa é a maior alta registrada desde 1994. Foi o terceiro aumento consecutivo que leva as taxas de referência ao intervalo de 1,05% a 1,75%. Nós entendemos as dificuldades que a alta de inflação está causando. Estamos fortemente comprometidos em trazer a inflação de volta para baixo e estamos nos movendo rapidamente para fazê-lo. O BC americano tenta controlar a inflação, que está no nível mais alto em 4 décadas. O Federal Reserve também elevou a previsão de inflação para este ano a 5,2%. E reduziu a estimativa de crescimento da economia para 1,7%. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, dia em que o Federal Reserve subiu aí os juros do país. A moeda norte-americana recuou 2,08% e encerrou o dia cotada a R$ 5,026 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, interrompeu hoje uma sequência de 8 quedas consecutivas em dia de decisões sobre juros aqui e nos Estados Unidos. O indicador fechou em alta de 0,73% a 102.807 pontos. O comércio paulista criou mais de 10 mil vagas de emprego. O varejo foi o ramo que mais se destacou no mês, com a criação de 6.345 mil empregos em toda a capital. Uma pesquisa mostra que nos primeiros 4 meses do ano, o balanço foi negativo com o fechamento de postos de trabalho. O varejo perdeu mais de 24 mil empregos. As principais influências negativas foram nos supermercados e no ramo de vestuário, com mais de 15 mil vagas. Já o atacado teve desempenho positivo e gerou 8.994 mil vagas, ao mesmo tempo que o setor de comércio e reparação gerou outras 4.377. Segundo a FEComércio de São Paulo, em abril do ano passado, o Estado enfrentava a fase mais restritiva ao funcionamento e à ocupação dos estabelecimentos considerados não essenciais. Com o resultado de abril, o avanço na empregabilidade foram nos serviços de transportes, armazenagem, correio, alojamento e alimentação. E vamos agora falar de esporte. Quem está aqui com todas as informações é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E aí, o que você tem de novidades hoje? Boa noite, Maria Alice. Boa noite a todos que nos assistem aqui na HIT. E finalmente estão definidas as 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo. A última vaga ficou com a Costa Rica e a decisão foi na repescagem mundial, em jogo realizado no país sede da competição. As ruas de São José, capital do país, foram tomadas pelos torcedores que vibraram com a classificação de sua seleção para o Mundial do Catar após a vitória por 1-0 em cima da Nova Zelândia. Os costarriquenses se reuniram na Praça Hispanidad, no centro de São José, e explodiram de alegria após o apito final. O gol de Joel Campbell levou a Costa Rica à terceira Copa do Mundo consecutiva. A seleção costarriquenha vai disputar sua 6ª Copa e caiu no Grupo E, ao lado da Alemanha, Japão e Espanha. Quinta-feira você já sabe, é dia de Brasileirão. Vamos conferir os jogos da 12ª rodada que vão acontecer nesta noite. Lembrando que ontem o Santos venceu de virada o Juventude por 2-1. Daqui a pouco, às 7 da noite, joga em Bragança Paulista, RB Bragantino e Curitiba. No mesmo horário tem Ceará e Atlético Mineiro no Castelão. Às 8h30 no Maracanã, o Flamengo tenta espantar a crise e encara o Cuiabá. Também às 8h30 da noite tem Goiás Internacional em Goiânia. Às 9h30 no Independência entra em campo América Mineiro e Fluminense.
E no mesmo horário, duelo na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Corinthians. Amanhã tem mais. Lá no feriado jogam no Newton Santos, Botafogo e São Paulo, às 4 da tarde. Às 6 da tarde tem Palmeiras e Atlético Goianiense no Allianz Parque. E para fechar a rodada, às 7 da noite, jogam na ressacada Avaí e Fortaleza. Eu fico por aqui, Maria Alice. Uma boa noite a todos e sigam aí com o Jornal das 18h30. É muito futebol, né, Léo? Obrigada. Quarta-feira é aquele dia que todo mundo espera, né? Dia clássico de futebol. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Léo. Até a próxima. Até. E olha só, um festival cristão de vídeos acaba de ser lançado aqui no Brasil. Com o objetivo de incentivar a fé cristã, o Polo Fest chega com o tema A Criação. Games e animações, histórias em quadrinhos, realidade virtual e muito mais. Idealizado pela diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão, Verônica Brendler, o Polo Fest chega ao Brasil com 31 categorias, com o propósito de incentivar a fé cristã. Com uma experiência muito grande que eu tive com Deus, em maio do ano passado, Deus ativou esse projeto no meu coração. Foi uma experiência muito forte. E se você olha da forma como o mundo está caminhando, que muitos artistas usam a criatividade para desconstruir a família, né? A igreja precisa trabalhar a criatividade para unir a família. E o tema escolhido para a estreia não poderia ser outro: a criação. Deus é criador e nós somos co-criadores com Ele, segundo a imagem e semelhança. Então, tudo que nós fazemos, somos colaboradores de Deus. Então, Ele é o Criador e nós somos os co-criadores. Então, a criatividade é a criação, né? Então, esse universo audiovisual é maravilhoso, né? Para você criar com um tema tão relevante e de Deus, né? O Festival Cristão é aberto a pessoas de todas as idades, que poderão produzir vídeos com câmera profissional ou de celular. O que importa mesmo é a criatividade para disseminar a palavra de Deus. As inscrições são gratuitas e já estão abertas aqui no portal Polo Creative. Basta entrar no site, clicar em Polo Fest, descer a barra e se inscrever. Quem se interessou deve ficar atento à data final para o cadastro, dia 7 de setembro. E aí os vídeos selecionados vão subir para o canal do Polo Creative no YouTube, onde serão submetidos a voto popular. Os vídeos mais votados só serão revelados no dia 2 de fevereiro do ano que vem, na cerimônia de premiação do primeiro Polo Fest aqui em São Paulo. E de lá, os vencedores seguirão direto para o Summer Camp, onde irão viver uma experiência única. No Summer Camp, vamos ter muitas atividades, né? Desde aulas de roteiro, produção de filmes, dança, teatro, aula de dublê, vai ter louvor, adoração, devocional, muita competição, experiências incríveis de madrugada. Vamos fazer coisas que, enquanto o pessoal está dormindo, a gente vai acordá-los, né? Vamos fazer uma simulação, uma perseguição à igreja. Eu acho que é importante a gente trazer esse sentimento para as pessoas, até para valorizarem mais a liberdade que a gente ainda tem no nosso país. Para mais informações sobre o Polo Fest, acesse polocreative.com. Muito bacana. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.